hoje ao Senhor, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que bom que você veio. E você que está em casa, louvado seja Deus por sua vida, de você ter rompido e ter se conectado. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Pode se assentar, irmãos. Estamos na casa do nosso Pai. Aleluia. Nós vamos falar em continuação da bastardia. Há algumas semanas o nosso pastor Admilson trouxe a palavra sobre a bastardia. E lá em Deuteronômio 23, no verso 2, vai dizendo que nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. E o que seria a bastardia? A bastardia seria o gerar filhos fora da aliança do casamento. Isso pode acontecer tanto pela fornicação, ou seja, o sexo antes do casamento, como através do adultério. Você vai gerando filhos que acabam tendo frutos de bastardia. E esses frutos nós vemos que é a promiscuidade, pregada pelo pastor Astrogildo, a rebelião, pregada por mim na última semana, a orfandade e a rejeição, que serão temas das próximas semanas, e a rebeldia, que nós vamos tratar hoje. Então hoje a mensagem é rebeldia, um traço da bastardia. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que se encontra em Hebreus 12, do 5 ao 8. Aleluia. Serão 2 textos, esse em Hebreus e depois Oséias 9:15, que foi lido pelo nosso pastor Admilson na primeira mensagem. Então, em Hebreus 12, do 5 ao 8, vai dizendo, no verso B, na parte B: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem pai não corrige? Se, porém, estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, neste texto, nós vemos que aquele que não obedece ao que o Senhor diz, ele está em rebeldia. E se ele está em rebeldia, ele não é filho, considerado filho, ele é considerado bastardo. Nós vemos o texto também de Oséias 9:15, que vai dizendo: por causa de toda sua malícia indigal, ali eu os odiei. Por causa da malícia de suas obras, eu os expulsei de minha casa. Eu não mais os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. E aqui nós vemos o Senhor falando através do profeta Oséias, que pediu para esse profeta: vai entre as prostitutas e arruma dela ali uma mulher e se casa com ela, porque assim como eu sou marido de uma prostituta chamada Israel, você como profeta tenha também uma prostituta como mulher, Então nós vemos que é um texto que vai falar da corrupção do povo Israel, e o Senhor acaba tratando esse povo de Israel como uma esposa prostituta, Então, quando você tem um relacionamento com uma prostituta, você tem dela, você tem dela, nessa relação, filhos rebeldes, filhos bastardos. Então esses príncipes são rebeldes. Quem são os príncipes? Os filhos do rei. E o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Então, se nós não andamos no caminho do Senhor, Ele nos expulsa da casa dele, expulsa a esposa, dá a ela a carta de divórcio, e ela então cria os filhos rebeldes, os filhos
em rebeldia. Então, vamos tratar sobre o significado da rebeldia. Rebelde, ele significa ser controverso, ser teimoso ou quem não se submete. Não acata ordens ou disciplina, é um insubordinado, que não se pode domesticar ou controlar. Então, é aquele que não obedece. E se você não é obediente à palavra de Deus, como diz as Escrituras lá em Hebreus, sois bastardos. Né? Então, defende-se que o seu ponto de vista, a despeito do que está explícito e é determinado na lei do Senhor. Então, ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que ele quer. Tanto não na lei do Senhor, ele vai tomar aquilo que ele tem como pensamento. Vamos ter também um significado sobre o ser obstinado. O que seria a pessoa obstinada? Significa aquele que se rebela, é um rebelde. É um ser recalcitrante no sentido de persistir, de firmar, de ser pertinaz, que não se deixa convencer, uma pessoa inflexível e irredutível. Vocês conhecem alguém assim? É aquele que, não se submetendo à vontade de Deus, persiste em conseguir seu objetivo de realizar sua vontade própria. Ele segue o seu caminho mesmo quando isso contraria a vontade de Deus. E é caracterizado pela teimosia e a birra de alguém que não se deixa convencer facilmente. Embora a rebeldia, o rebelde e o obstinado, eles sejam palavras quase que sinônimas, né? Nós vemos que a rebeldia, que é o ato de quem é rebelde, ele diz respeito a quem defende o seu ponto de vista e não se submete. Já o obstinado é aquele que insiste em conseguir seus objetivos, mesmo quando advertido dos riscos e perigos. E recapitulando o que nós estudamos na semana passada sobre rebelião, a rebelião ela é um ato coletivo, onde você tem duas ou mais pessoas se rebelando contra alguma coisa, ou alguma lei, ou alguma autoridade. Nós vemos no Salmo 78, do 1 ao 8, um masquil de Asaf, e o masquil na Bíblia, ele tem o conceito didático de direcionar o povo de Israel, o povo judeu, instruí-los acerca do que o Senhor tem para a vida deles. E o texto diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos à palavra da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instruiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse masquil de Asaf, ele é uma convocação ao povo para escutar a lei do Senhor. Esse salmo ele vai relembrar o que os israelitas, como os israelitas eles foram julgados por Deus durante a sua história, porque não seguiram a lei do Senhor, seguiram simplesmente as suas vidas. Enquanto que o Senhor, ele queria que o povo recebesse a longevidade e a prosperidade. Mas o povo, ele queria andar pelos seus próprios passos, pelo seu próprio caminho. No Salmo 78, ele vai descrevendo
pelo seu relato, é um salmo longo, depois você dá uma lida, estuda ele. É um salmo que ele vai descrever a obstinação e a rebeldia do povo de Israel, que se rebelou contra Deus. E por várias vezes não permaneceu fiel a ele. Então nós vemos que eles se esqueceram das maravilhas que o Senhor fez, do braço forte do Senhor, do quanto o Senhor proveu enquanto eles estavam no deserto, não só o maná, mas a água, não somente a água, mas as roupas que no seu próprio corpo cresciam e não se envelheciam. Então em tudo esse povo ele foi suprido, mas eles se esqueceram de tudo aquilo que o Senhor fez para eles, todos os sinais e as maravilhas que eles vivenciaram para seguir os desejos dos seus próprios corações, as concupiscências, como foi o texto lido inicialmente, né? Qual que é a tentação? A tentação está no desejo do seu próprio coração. Isso é o que te tenta. Satanás não vai tentar você em algo que você já tem resolvido, que você não quer para a sua vida. Mas aquilo que você é propenso, que o seu ser está inclinado, nisso sim é o que o diabo, que o mundo espiritual vai se alimentar e vai tentar te atacar, né? Criando o quê? Primeiro um ataque no campo da mente, depois desce para o coração, para as emoções, já vira uma vontade, um desejo, e você pode resistir tudo, né? Mas e quando a sua vontade fala alto? Às vezes a tua vontade é o que estraga tudo, é o que estraga tudo no seu relacionamento com Deus. Então eles abandonaram a Deus, esquecendo das grandes obras, e por fim, Deus acabou abandonando esse povo à própria sorte, permitindo o quê? Que os seus inimigos prevalecessem sobre eles. Então muitas vezes a gente acaba passando por uma perseguição no mundo pelo mundo das trevas, por espíritos malignos, por conta da nossa desobediência a Deus. Nós abrimos essa porta, abrimos essa brecha nas nossas vidas e permitimos o ataque do inimigo nas nossas vidas, nas nossas finanças, na nossa família, na nossa vida, em tudo. Em Coríntios 10, 11, vai dizendo que essas coisas que sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Então elas foram escritas para nossa advertência. Elas foram escritas para que a gente não caia no mesmo padrão de erro, né? Assim como no Salmo 78, ele vai dizendo que instrua o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se esquecer. E ele vai poder repetir para as gerações vindouras, ainda não nascidas, que grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que estamos cheios de alegria. Grandes coisas faz o Senhor pelas nossas vidas, por nós, pela nossa casa, em tudo. Mas para isso nós temos que estar embaixo, submetidos na potente mão de Deus, né? Então o que vai dizendo o texto? Resistir ao diabo, mas primeiro você faz o quê? Se submete a Deus. Então submetei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. De um modo resumido, o apóstolo Paulo, nesse texto de 1 10, 11, que diz exatamente praticamente o mesmo texto, né? Ele fala sobre o povo no deserto, como que o Senhor levou com mão forte, com braço estendido aquele povo por meio do deserto, fez sinais e maravilhas, e o povo acabou se esquecendo dessa obra do Senhor. O apóstolo Paulo utiliza esse mesmo texto para dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino, e que nós cristãos, nós devemos estar apercebidos dessas coisas, se utilizar isso como exemplo, porque não é porque o povo de Israel foi um povo escolhido que ele não passou por juízo. E nós que somos a igreja do Senhor, dos últimos tempos, que nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja na terra, nós não podemos nos desaperceber desse momento. Do momento em que, se não estarmos debaixo das mãos de Deus, debaixo da obediência do Senhor, nós seremos julgados e não viveremos a grandiosidade do Senhor,
né? Como diz o nosso pastor Admilson, a gravidade vai pesar em nós, e nós não vamos estar leves o suficientes para subirmos, para encontrarmos o nosso Senhor nos ares. Outro texto muito legal de ler, que é o Salmo 32, do 8 ao 9. O Senhor uma vez falou comigo acerca desse texto, porque nessa sexta-feira, irmãos, eu vou fazer 26 anos de evangelho. Foi no dia 8 de maio que eu aceitei Jesus num culto de jovens. E é claro, o Senhor vai trabalhando em nós, vai nos moldando a cada dia, né? A cada nova estação, o Senhor vai pedindo mais da gente e nos ensinando a nos entregar cada dia mais no altar do Senhor. E esse texto é um texto muito significativo para mim, porque quando aos 24 anos eu... Não precisa fazer a conta não, eu tenho 50. Quando eu tinha 24 anos, logo quando eu entrei na igreja, eu acabei olhando para o líder de jovens, né? E falando, Senhor, se for da sua vontade. E o Senhor respondia, não. Senhor, se for da sua vontade. O Senhor respondeu, não. De novo, e ele simplesmente me deu esse texto para eu ler, que diz o seguinte: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Né? Ou seja, eu falei para o Senhor, Senhor, mas ele é uma bênção. E o Senhor respondeu para mim, é uma bênção, mas não é para você. Esse é o nosso Deus. Quando eu iniciei a leitura, a primeira vez da Bíblia, que eu via o povo de Israel naquela história, vivendo aqueles sinais e maravilhas, aquele povo rebelde, obstinado, e eu falando, meu Deus, que povo rebelde. E a cada leitura, meu Deus, que povo rebelde. Meu Deus, que povo rebelde. Até que o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração. Esse povo rebelde é você. E eu, Esse é o nosso Deus, que nos instrui sobre todo o caminho, sobre toda a verdade. E aí muitas pessoas, elas são como esse cavalo indócil, ou como uma mula empacada, né? Eles precisam ser controlados por freios, por cabrestos, ao invés de permitir que o Senhor os guie através da sua palavra e através do Espírito Santo de Deus. Nesse caso, os freios e o cabresto, eles são ilustrações das disciplinas usadas pelo nosso Deus. Por quê? Porque nós somos um povo de dura cerviz. Nós precisamos que o Senhor nos guie e que nós sejamos livres, de livre-arbítrio, querendo o Senhor. Muito me admira o pastor Admilson falar no altar, que quando ele aceitou Jesus, ele falou, livre-arbítrio não é para mim, eu deixo ele com o Senhor. E foi o que eu fiz, depois de quebrar várias caras em vários relacionamentos, das quais eu tinha escolhido, eu cheguei a falar para o Senhor, agora o Senhor tem que escolher para mim, porque eu não sei escolher, mas para isso eu quebrei a cara. Para que isso aconteça, é preciso aceitar e nos submeter aos ensinos e conselhos contidos na palavra de Deus. Buscar a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e não permitir que a obstinação e a rebeldia nos impeçam de ser humildes e obedientes ao Senhor. O Senhor, Ele fala através da sua palavra. E se ouvirdes a voz do Senhor nesta noite, não endureçais os vossos corações. Como fizeram os hebreus que ficaram no deserto, os corpos espalhados no deserto. Venhamos a viver no Senhor. Porque o Senhor, Ele tem uma vida próspera, uma vida abundante. Há uns 4 anos, aproximadamente,
Eu já tinha 3 anos de estar sem nenhum relacionamento e muito firme com o Senhor. Surgiu uma pessoa que me cercou, que falou que queria ficar comigo, que queria me namorar. E eu, olhando tudo aquilo, eu me espantei. E eu lembro que os meus olhos naquele momento, eles foram abertos e eu cheguei a ver anjos e demônios ao redor, na expectativa como nuvem de testemunha acerca daquilo que eu iria responder. E eu lembro que eu respondi que eu tinha uma grande obra da qual eu não podia parar. Eu usei a palavra de Deus lá em Neemias. E eu lembro que naquele instante o céu bradou e eu me retirei. Mas a pessoa foi insistindo, até que ela me beijou. E aquele beijo, ele foi uma cerca de um encantamento para mim. E eu fiquei atônita, mas como toda moça, toda mulher, a gente acaba fazendo planos. Eu vou casar, eu já vou alugar uma casa, vai ser assim, é do trabalho aqui, academia lá. Já fiz todo um histórico, já tinha montado todo o roteiro dessa história. E eu lembro que eu estava no celular, rolando mensagem a mensagem, e ali aparecia: quando o Senhor não está na causa, a pessoa sofre muito. E eu, nossa, não é para mim. Mais um pouco, a mesma história. Porque quando você não está com um relacionamento aliançado com o Senhor, não é para mim. Rebelde que sou. Não é para mim. Até que eu tive uma das experiências com Deus. E todas as experiências que eu tive com Deus, elas foram únicas. Mas essa me levou para um texto lá em Números 12. Quando Miriam e Arão, eles estavam rebeliando, se rebeliaram contra Moisés. E o próprio Deus chegou para eles e falou: eu falo com os meus profetas, em visões me apresento, em sonhos noturnos falo com eles, mas a Moisés, servo fiel na minha casa, com este eu falo face a face. E naquele momento eu só ouvi uma voz do Senhor no meu quarto, enchendo aquele lugar, a voz de muitas águas que dizia: você não vai pedir permissão se eu quero ou não esse relacionamento? Fechei meu celular e falei: eu acho que é não, né? Mas eu tenho esperança que seja sim. Tá bom, Senhor. O Senhor gostaria que eu me relacionasse? Ele: não. Aí mas por que, Deus? Ele respondeu: porque você vai sofrer. Esperei mais um pouco e falei: o senhor está com ciúmes de mim? Mas ele não me respondeu até hoje. Então eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, parece que eu estou enfeitiçada. Então, eu peço que essa pessoa não volte a me procurar mais. Que ela suma. Porque assim eu não cairei em tentação. Que ela suma. E assim aconteceu. A pessoa sumiu. E quando ela voltou, alguns meses depois, eu já estava fortalecida no Senhor para dizer: não quero nada, não tenho nada contigo. Isso eu quero te dizer é que quando você você entrega aquilo que o Senhor está te pedindo, e você obedece a sua voz, porque eu fui provada pelo Senhor. 2 anos depois eu encontrei o meu marido, e eu estava com medo porque eu não queria desagradar o Senhor,
estava com medo porque eu não queria fazer nada daquilo que não fosse agradar ao meu Deus. E o Senhor bradou em todo o tempo. Tudo foi fácil, nada foi custoso, tudo o Senhor proveu e tem provido. E eu posso te dizer, eu vivo hoje o verso de Cantares 2:10. O tempo de cantar chegou. Eu sou extremamente feliz com o meu marido. Ele é uma bênção na minha vida. Então, quando você entrega algo para o Senhor, mesmo que te custe, na verdade, aquilo é para que você não sofra. E o que Ele vai fazer com a obediência que você fez a Ele, que você entregou a Ele, Ele vai te recompensar infinitamente mais do que você possa imaginar. Esse é o nosso Deus. Então vamos falar sobre as consequências e os pilares da rebeldia e da obstinação. O primeiro deles é a incredulidade. Não acreditar que o Senhor é o conselheiro, mas Ele é conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Veja o que diz Isaías 31:3. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Que você tome o conselho do Senhor, porque Ele tem uma palavra de vida para a sua vida. Ele tem um caminho que é único, que é Jesus. E se o seu caminho for Jesus, você estará no caminho, na verdade e na vida. Aleluia. Não viver abundância e fertilidade. A fertilidade não só no sentido pleno de gerar filhos, mas também a fertilidade no sentido de viver a abundância do Senhor. Então no Salmo 68:6 vai dizendo que Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Outro ponto de consequência, destruição. Em Provérbios 24, 21, 22 vai dizendo: teme ao Senhor e ao rei, filho meu, e não te associes com os rebeldes, pois de repente se levantará a sua perdição. Quem conhecerá a ruína que virá sobre eles? Então fala-se em se assentar o quê? A roda dos escarnecedores. Fala do que? Se você está com uma pessoa que ela vive na perdição, os seus hábitos e a sua vida, ela também vai se perverter. Né? Os maus hábitos corrompem o quê? Os bons costumes, como diz em Coríntios 15:33. Então tem mesas que não servem para você sentar. Então entenda, tem momentos e tem mesas e tem lugares que o Senhor quer te separar, que quer que você seja exclusivo, quer que você viva coisas diferentes, para que você não viva numa destruição. As pessoas, outra consequência, condenados a morrer sem viver a promessa. Isaías 1:20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor. Não. Nós vemos o quê? Uma morte prematura. Né? Nós vemos que todo aquele que não obedece pai e mãe, não honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, não vive o quê? Uma vida em longanimidade, morre cedo, tem uma morte prematura. Então, a honra, a obediência a uma autoridade
aos pais, nesse caso, traz vida longa. Então, quais são os benefícios de ser obediente? Então, o antídoto contra a obstinação e a rebeldia. Nós vemos o texto de Miqueias 6,8 que diz: Ele te declarou, ó filhos, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Então, pratiques a justiça é o quê? Estar alinhado ao altar, estar alinhado à vontade de Deus, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque Ele tem coisas grandes. Ele não te gerou por um acaso. E ames a misericórdia, né? Que você seja misericordioso, tardio em irar-se, benevolente em perdoar, em abraçar, e humilde, porque o nosso Senhor, Ele foi humilde, Ele foi manso e humilde de coração. Em Mateus 11, 29 e 30 vai dizendo: tornai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a mansidão, ela vai nos impedir de sermos obstinados, e a humildade, ela vai nos impedir de sermos rebeldes, né? E ambos vão fazer com que a gente possa se obedecer a Deus e submeter à vontade dele. Tá? Outro ponto de benefício é se voltar ao Senhor. E em Jeremias do 3, do 12 ao 17, e eu vou explicando versículo por versículo, ele diz o seguinte: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgredistes contra o Senhor teu Deus, e estendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Então nós encontramos nesse verso o perdão e a paz do Senhor para todos aqueles que se arrependem de coração. O verso 14: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tornarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Então é um caminho de abundância e de salvação para todos aqueles que se voltem e se convertem ao Senhor. No verso 15: e dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Então será concedido a você o quê? O que é um pastor? O pastor é uma cobertura espiritual. Ele vai estar te conduzindo, te ensinando, te instruindo sobre a palavra, né? E para viver o quê? Uma palavra viva, verdadeira, uma palavra que é eficaz, que vai mudar a sua vida e que vai te levar até Sião. O 16 diz: e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. O Senhor, ele vai derramar o quê? Bênçãos. Abre o quê? A madre, e a estéril, ela passa a ser mãe de filhos. O empresário, ele passa a ter os seus negócios abençoados, frutíferos. O trabalhador, ele recebe promoção. E o principal, a arca da aliança do Senhor, passa a ser nós. Porque a palavra diz que Ele tabernaculou em nós. E isso é forte, irmãos. Porque Deus falava no meio da arca, que era madeira revestido com ouro. E Ele, querendo, desde o início, desde o princípio, ser pai, ter um relacionamento de pai, Ele não queria falar através do meio de uma madeira coberta e revestida com ouro.
Ele quer falar através da minha vida e da sua vida. Por isso que ele tabernaculou em nós. Por isso que nós somos a arca do Senhor nos dias de hoje. Sabe? Porque o tesouro, nós temos o tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nós, mas o Senhor. Né? O que seria esse tesouro em nós? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque vós sois o quê? Templos do Espírito Santo. No verso 17 ainda do texto de Jeremias, diz que naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela, em nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Vão andar segundo o quê? Segundo o propósito daquilo que Deus tem. Então não compensa ser filho rebelde, não compensa ser filho obstinado, não compensa nos juntarmos com mais um e formarmos uma rebelião. Seja na nossa vida, no trabalho, na escola, seja em casa, seja na igreja, seja em qual lugar que nós estivermos. Se nós seguirmos a palavra do Senhor, bem nos virá. Né? Quando o Senhor vem e fala para Caim, se fizerdes o que é reto, não vos será bem. Né? Mas sobre ti jaz o quê? O mal, e sobre ele o que deves? Dominar. Então, parte é o espiritual, mas parte também é o nosso instinto, é o quanto nós nos colocamos para lutar contra os nossos próprios instintos, as nossas próprias vontades, concupiscências, desejos, aquilo que nos tem. Então, que nós venhamos a nos colocar no Senhor. E para fechar, eu gostaria de falar sobre Levítico 6,13. A palavra do Senhor diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Esse verso é um verso que é clichê nos dias de hoje. Parece que as pessoas, elas falam esse versículo como uma bandeira, né? Só que o fogo arderá continuamente. O que é esse continuamente? É constantemente. Sabe, é você ter o zelo, ter a constância, ter a permanência, ter a permanência, a persistência. E ela só acontece quando você se coloca diante do Senhor. Quando você se coloca diante do Senhor, Ele vai te instruir sobre a sua verdade, vai te instruir sobre a justiça que é dele. E você vai seguir bem. E não é um verso avulso. Ele vem, juntamente com ele, vem responsabilidades e vem um compromisso com o altar do Senhor. Nos versos anteriores, nós vemos que o sacerdote, ele tem que vestir uma veste de linho. Não é de qualquer jeito. Ele veste uma veste de linho. Pela manhã ele separa toda a cinza. Depois ele veste outra roupa, pega essa cinza, leva para fora do arraial, num lugar puro, num lugar limpo. E a cada manhã, o sacerdote volta, acende a lenha, ele vai pôr em ordem todo o holocausto, pôr em ordem os holocaustos, e vai queimar a gordura das ofertas pacíficas. Né? O que falta a gente queimar? O que falta você queimar no altar do Senhor? Não é qualquer coisa, é o que lhe custa. Quando é algo que você quer, um sacrifício vivo diante dele. Não é daquilo que te sobra, é o que te custa. É isso que é válido para o Senhor. E um sacrifício vivo, aquilo que te custa, aquilo que te dói abrir mão, é o que sobe como incenso agradável às narinas dele. E quando eu falo que o altar ele não retém, mas ele devolve, e ele devolve com ricas e inúmeras bênçãos. Quando eu contei do testemunho do meu casamento,
e do meu relacionamento. Nós vemos lá em Levíticos, na parte no 7, a partir acho que do verso 23, depois você procura como funcionam as ofertas pacíficas, mas a oferta para o sacerdote, ele queima a gordura para o Senhor no altar, o peito e a coxa direita volta para o sacerdote. Então hoje você é constituído sacerdócio real. Não tem nada que você não entregue para o Senhor, que Ele não te devolva em recompensa e vivas bênçãos. Não compensa a rebeldia, mas compensa você viver uma vida reta diante do Senhor, amém? Sim, eu agradeço a minha oportunidade, chamo o pastor Admilson, que é autoridade espiritual, para adicionar algo e para fazer as orações de renúncia, amém? Aplaudan ao Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Boa é esta palavra. Enquanto eu estava ouvindo a nossa querida Regiane trazer essa mensagem, o Espírito Santo vai fluindo dentro da gente algumas coisas, vai fazendo a gente refletir em outras. E algumas das coisas que o Senhor falou comigo profundamente, enquanto ela estava mencionando ali algumas trajetórias, né, da sua vida, em busca de um relacionamento, de pessoas que apareceram na sua vida, o Senhor falava muito comigo, e assim é a igreja comigo. Assim é a igreja comigo. Isso abre um leque, queridos, para muitas coisas, que às vezes estamos na igreja, estamos crentes, não é isso? Falando em línguas, lendo a Bíblia, ouvindo louvores, mas tem algumas coisinhas que nos tira ali da vontade central de Deus. A rebeldia, ela é algo muito ruim para o crente, muito. Afasta mesmo Deus da pessoa, traz muitas coisas que traz sérias consequências para a vida do cristão. Eu vou mencionar algumas das que o Senhor trouxe para mim. O rebelde não ouve ninguém. Isso aqui é um perigo. O rebelde, ele não consegue ouvir nem Deus. Ele não consegue ouvir o pai, não consegue ouvir a mãe. Ele só ouve o seu entendimento. E que nem sempre ele vai estar certo. É dono da verdade, só ele está certo. Você fala, não me interessa, porque ele tem uma verdade dentro dele que para ele só ela é que vale. Não reconhece ajuda. Não sei se alguém aqui já viu, ou se já criaram, pelo menos eu, quando muito novo, morei em fazenda, fui criado em fazenda, eu vi ali meus pais, meus avós criando porco. O porco você pode limpar o reservatório ali onde ele mora, limpar o reservatório de comida, de água, e coloca uma comida limpinha ali, saudável, ele vai virar o caco para ele comer e lamber do chão. Não sei se vocês já presenciaram isso. O rebelde é a mesma coisa. Você vai dar, o pastor vai orar, o pastor vai conduzir, vai ajudar ele, mas ele, lá na frente, ele vai olhar para o pastor e não vai nem vai olhar para o pastor, melhor dizer. Entende? Ele não sabe reconhecer. Ele não entende as coisas boas que ele recebe da parte das pessoas. Pode ser quem for. Pode ser quem for, pode ajudar, pode tirar do monturo, pode orar por ele, entrar no inferno, comprar briga por ele. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai lá e mete o focinho na pessoa e sai batendo o pé, porque é natureza do rebelde ser assim. Não sabe ser grato com ninguém. Pensa num ser humano ingrato, é o ser humano rebelde. Ele não sabe voltar e dizer, me desculpa, me perdoa, muito obrigado. Ele não fala isso. Ele vive num mundo fechado, só ele, mais ninguém. Só busca seus próprios interesses.
E aqui está o ponto-chave onde Satanás pega a pessoa e sai oferecendo um monte de coisa. O rebelde, ele vive num mundo engessado, só ele e ele, mais ninguém. Sabe, ele não consegue distinguir o que vem de Deus, o que vem para o seu próprio bem. Enfim, aí quando o diabo chega e oferta, ele vai lá e abraça. Por quê? Me agrada, é isso que eu quero, é isso que me faz bem. Quantas pessoas às vezes saem da igreja, aí chega num rebelde que é a mesma natureza que ele, fala meia dúzia de coisas, no outro dia sai da igreja junto. É um cego guiando o outro cego. Por conta do quê? Da rebeldia. Ele não consegue entender, não, mas aqui eu tenho uma cobertura espiritual, eu tenho um pastor que ora por mim, porque igreja, talvez vocês não saibam disso, mas o pastor da igreja, aquele que é um pastor sério, ele ora todos os dias pela igreja. Ele ora pelo culto. Pai, traz as pessoas. Pai, abre o coração das pessoas. Nas madrugadas, o pastor deveria estar dormindo. Às vezes Deus sacode no pé. Ora pelo irmão lá, que às vezes o pastor nem o nome sabe. Ora pelo irmão tal, mostra o rosto do irmão. Aí no outro dia o irmão está na igreja. Você entende? E o rebelde, ele não sabe conhecer isso. Aí Satanás pega, oferta um monte de coisa para ele. O que ele faz? É bênção. E abraça. Quando vê, a conta chega. Eu sempre falo isso. O rebelde, quando ele anda em grupo, é como se ele andasse pelo meio da rua, uma rua clara, e ele sai ali, toca a campainha de um, toca a campainha do outro, fazendo barulho, joga pedra na janela do outro, fazendo uma arruaça no meio da rua. Mas quando chega lá no final, onde cada um tem que ir para sua casa, aí ele entra na rua dele, que está meio escura, e ali é só ele e ele mais ninguém. E aí lá no final, antes dele chegar na casa dele, chega a conta. Aí ele vai ficar com medo, vai olhar para um lado e para o outro, vai começar a vir um pavor, ele vai ver que outro rebelde não vai estar com ele, porque ele está vulnerável. Entende, queridos? Então, o rebelde também não cria raízes ou vínculo com ninguém. Pode observar uma pessoa rebelde, ele não cria raízes nem vínculo com ninguém. Absolutamente ninguém. Acredita em tudo que está ligado, que é a sua vontade. O rebelde, ele tem seus interesses particulares. Ele não quer saber. Imagine Abraão. Deus chegar para Abraão e falar: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Se ele fosse um rebelde, ele ia fazer o quê? Vou nada, não sei para onde que o senhor quer me levar. Se o senhor quiser, manda um carro aqui, o GPS, o endereço, para mim ir. Se eu não saber para onde que eu estou indo, eu não vou, pai. Se o senhor tem obra comigo, o senhor tem que me falar para onde eu vou, senão eu não saio de casa. Não é assim? E o que Abraão fez? Muito cedo, deu no pé. Entende? Então rebeldia não consegue ouvir a voz de Deus. Rebeldia não cria vínculos com ninguém, muito menos com Deus. Acha que cria vínculo com Deus, mas não cria. Vive quebrando a cara e não sabe para onde vai. É aquilo que ela falou antes dela mencionar aqui sobre quebrar a cara. Deus falou comigo ali. O rebelde, ele vive quebrando a cara. Vive se espatifando no chão. Não vai para frente. Aí vive frustrado, triste. É porque Deus não me ama, Deus não me abençoa. Não é, querido, é porque a rebeldia está dentro do coração. É tão duro que não sabe reconhecer gentileza. Faça gentileza para um rebelde para você ver se ele vai te agradecer. Ele pode até dizer: obrigado, tá, obrigado. Mas não cria vínculo contigo, não tem aquele coração grato de chegar, sabe? E te dar um abraço, dizer: meu irmão, muito obrigado. Eu precisava disso. Você chega para um rebelde e fala: irmão, Deus está mandando orar. Tá bom, pastor, tá. Ora mesmo. Aí chega outro rebelde e fala meia dúzia de coisas que ele gosta de ouvir, cria uma amizade tão profunda. Aí quando vê, está na casa do irmão tomando café, o outro na casa do outro, fazendo reunião, falando mal do pastor, porque se conecta. Assim é o rebelde. Perde até o que não recebeu. Sabia disso? Que o rebelde, ele perde até aquilo que ele não recebeu? Aí Deus fala: vou abençoar esse cabeça dura aí para ver se ele melhora. Aí a rebeldia é tão grande que começa a ter sintomas e tropeça dali, tropeça daqui, cai, quebra a cara, levanta, começa a murmurar, e Deus fala: não compensa abençoar isso daí não, porque ele mesmo vai se enforcar na bênção. O rebelde é assim, querido. Então, eu não sei como você chegou aqui nesta noite.
se você chegou com alguns sintomas da rebeldia, se você chegou aqui vivendo isso dentro da sua casa, da sua família, até no seu ministério, eu não sei da tua vida, da tua conduta. Mas de uma coisa eu sei, é só até aqui. Se você decidir nessa noite reconhecer isso e deixar, abrir mão desse mal, como foi mencionado, sabe o guarda-chuva? Tem várias pontas, vários ganchinhos que sustentam a cobertura. A rebeldia é um daqueles ganchinhos ali, ó. Sabe? Então, se você chegou aqui com esse guarda-chuva na sua cabeça e com esse ganchinho da rebeldia, é noite de você arrancar. É noite de você se colocar debaixo da mão do Senhor. E falar para o Senhor: Pai, a partir de hoje, eu quero que o Senhor seja o meu protetor, de cima para baixo. Eu quero que o Senhor seja a minha segurança, de cima para baixo. Que certamente a mão do Senhor, ela vai permanecer no lugar. Mas para isso, tem que tirar o quê? A rebeldia. Tem que tirar esse ganchinho. Então, você que se identifica com isso, até aqui eu fui um filho rebelde, até aqui eu fui uma ovelha rebelde, eu fui até uma esposa rebelde com meu esposo, eu fui um marido rebelde, um filho, eu não sei qual é o teu histórico, entende? Talvez lá no seu trabalho, primeiro você tem que chegar amanhã, pedir perdão para a pessoa que você estava sendo rebelde. E se você foi vítima disso, perdoe a pessoa que está sendo rebelde com você e fale o que você ouviu aqui hoje para esta pessoa. Mas hoje, se falando aqui de você que se enquadra dentro dessa rebeldia, fica de pé que nós vamos orar agora e desligar a sua vida, uma vez que vocês estão reconhecendo e falando com o Senhor: a partir de hoje, Pai, eu quero ser diferente, eu quero mudar. A partir de hoje eu quero ser uma pessoa que ouve a tua voz, que vive para ti, que tem um coração no Senhor. Amém? Então fique de pé que nós vamos orar pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou fazer uma oração construtiva e vocês vão repetindo comigo e depois eu faço uma oração de concordância. Amém? Primeiro eu vou fazer uma oração de cobertura. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu venho diante do Senhor nesse momento, Pai, pedir que o Senhor permaneça com os teus anjos nesse lugar, para levar, Senhor, acorrentado todo espírito maligno que estiver, Pai, rondando a vida do meu irmão, da minha irmã nesse lugar, e que Jesus Cristo ordene para que seja lançado no mais profundo abismo, segundo a vontade dele. Peço a Ti que cubra, Pai, tudo que leva o nosso nome, nosso sangue, nossos animais, filhos, todos os nossos entes queridos, patrimônio. Guarda no sangue do Teu Filho para que o mal não encontre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Fala assim comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho diante do Senhor em nome de Jesus, reconhecer o meu pecado, pecado de rebeldia. Eu reconheço, Senhor, e mediante ao arrependimento, eu te peço perdão, porque até aqui, Senhor, eu desagradei o Senhor. E eu peço a Ti, Pai, o alcance da misericórdia, porque a Tua palavra diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E a partir de hoje, eu declaro que a rebeldia não faz mais parte de mim. Eu peço a Ti, Senhor, sensibilidades para ouvir a Tua voz, para Te seguir, para entender a Tua palavra e viver o Teu querer. Eu renuncio à rebeldia. Eu expulso todos os demônios que entraram na minha vida ou vieram a ter direito de me acompanhar, de me perseguir por conta desse pecado. Todos esses demônios eu expulso da minha vida, sem poder de ação e retorno, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, recebe a minha vida em Tuas mãos.
E a partir de hoje, eu não serei mais rebelde. E eu terei um comportamento de teu filho, de tua filha, herdeiro do Senhor e co-herdeiro em Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Eu vou concordar agora. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu concordo com essa oração, Pai, com a autoridade que o Senhor deu para a tua igreja, para mim, Senhor, como pastor da tua casa. Eu ligo essa oração aqui na terra para que seja ligado também no céu. Eu peço a Ti, Pai, conforme os Teus filhos confessaram os seus pecados, a igreja inteira ficou de pé, Pai, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo o coração obstinado, rebelde, teimoso diante do Senhor. Eles também te pedem perdão, Pai, e a reconciliação com o Senhor. Que o Senhor venha, Pai, trazer uma nova história para os Teus filhos, uma história, Pai, abençoada e bendita, de cada vez mais aproximação e vida diante do Senhor. E eu ligo essa oração aqui na terra para que seja ligada também no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos?